Você recentemente estava em Kiev. Por que você veio para esta última viagem? Nesse momento que eu estava fazendo o mestrado, teve a anexação da Crimeia, né, e a interferência russa no Donbass. E naquele momento eu pude ver como esses dois acontecimentos estavam sendo utilizados politicamente, né, pelo Kremlin, por Vladimir Putin, dentro da Rússia, né? Estavam sendo ali instrumentalizados para, eu diria que insuflar o nacionalismo russo, insuflar sentimentos patrióticos, né? Então, essa guerra, no meu ver, foi muito instrumentalizada para a própria legitimidade do regime Vladimir Putin, né? Por isso, desde que começa a invasão de larga escala de 2022, eu tenho argumentado de que as razões para essa guerra são mais relacionadas à política interna da Rússia, né? A política doméstica, do que a política externa. E só continuando a minha apresentação, né? Depois eu fiz o doutorado em ciência política Mas na durante, USP. durante este E, período, eu acho que tinha que ser sua percepção da Rússia mudou, parece. E como foi isso? Estando lá durante este tempo tão importante, ao começo real da guerra, como sua percepção do governo e do país mudou? sim, uma das razões, né, para o meu interesse na Rússia foi pelo fato de que no Brasil e na América Latina como um todo, né, a gente viveu, né, muito tempo de imperialismo não apenas europeu, um imperialismo norte-americano, né, sobretudo nas últimas décadas, né, os Estados Unidos apoiando a ditadura militar no Brasil. Então, né, há uma perspectiva muito negativa, né, dada ao histórico de imperialismo e intervenções dos Estados Unidos e de outros países do chamado Ocidente na América Latina, né, e inclusive no Brasil, né? E eu me interessei pela Rússia em parte por ter essa visão de que era um país que uma proposta diferente, um país que antagonizaria esse imperialismo. E nesse momento em que eu estava na Rússia, eu pude ver em relação à Ucrânia, né, e sobretudo porque eu já havia estado na Ucrânia, eu fiz amigos ucranianos, eu pude ver que o que a Rússia estava fazendo com a Ucrânia já em 2013, né, em 2014, era também uma política imperialista, né? Então, eu tenho essa visão muito crítica ao imperialismo norte-americano, mas ao mesmo tempo eu acabei vendo que o que a Rússia, né, pratica, né, com muitos de seus vizinhos, e historicamente, não é de agora, né, eu diria que de décadas ou até mesmo séculos, também é uma política imperialista, né? E eu tenho essa convicção de que a academia, né, de que o meio acadêmico tem que combater em imperialismos, seja imperialismo norte-americano, seja imperialismo russo, né? Essas práticas devem ser condenadas e a academia deve buscar a justiça acima de tudo. Por que é tão difícil para as pessoas anti-imperialistas entendam que a intenção imperialística da Rússia, na sua opinião? Eu acredito que há diferentes fatores, né, que explicam isso. Um deles é o desconhecimento em relação à Rússia e um desconhecimento em relação à Ucrânia. Há alguns especialistas e algumas especialistas, né, sobre Rússia no Brasil e muitos poucos especialistas sobre Ucrânia. Então, isso já acabou, né, gerando por si só um viés, né? Eu lembro que quando começou a guerra, os especialistas e as especialistas que foram convidados pela imprensa para explicar o conflito foram exatamente os especialistas em Rússia, né? E os especialistas e as especialistas em Rússia muitas vezes acabam tendo viés, né? Eu confesso que eu mesmo, né, eu era parte desse leque do especialista em Rússia, acaba tendo um viés porque a carreira inteira, né, acabou lendo mais autores russos, acabou estudando mais a história da Rússia e por vezes acaba não compreendendo, né, as nuances, os detalhes, né, dos posicionamentos ao longo da história da Ucrânia, né, dos acontecimentos na Ucrânia, acontecimentos históricos, acontecimentos políticos, né, muitas vezes esses acontecimentos acabam sendo interpretados de acordo com vieses pró-Rússia, né? Então esse é um dos fatores que eu diria presentes na academia brasileira. O segundo fator, eu diria que é a visão, né, de que uma certa romantização e idealização da União Soviética, né, que é muito presente no Brasil,
Isso é entendível. O Brasil e a América Latina como um todo, né, são regiões ali com muitos problemas sociais, né, muita desigualdade social, desigualdade racial, desigualdade regional, ou seja, profundas dificuldades socioeconômicas. E, e a perspectiva, né, a visão de que a União Soviética foi um país que teve êxito em combater esses problemas sociais, e aí que está a grande visão errônea de que a Rússia hoje, né, e sobretudo Vladimir Putin, representam a continuidade da União Soviética. Então há essa romantização em torno de Vladimir Putin como se ele fosse uma continuação da União Soviética, né? E o que eu tento argumentar é que ele não é uma continuidade da União Soviética, eu diria que ele é um político de direita ou extrema direita, né? Nem, nem de esquerda, nem socialista ele é, né? E então há essa idealização, né, essa visão de que ele seria, de que a Rússia hoje e Vladimir Putin representam uma continuidade, quando de fato não é, né? E o último fator, eu diria que é essa perspectiva, né, pelo histórico de imperialismo norte-americano na América Latina, essa perspectiva de que a Rússia, de alguma maneira antagonizar aos Estados Unidos, nós devemos nos aproximar da Rússia e ignorar as atrocidades que própria Rússia comete, né? Então, né, resumindo, eu acredito que há muitas visões na academia brasileira pró-Rússia, não porque os acadêmicos e as acadêmicas não gostam da Ucrânia, né? Eu diria que a maioria pouco conhece sobre a Ucrânia, mas porque tem esse antagonismo em relação aos Estados Unidos e acreditam que a Rússia, né, se aproximar da Rússia é uma estratégia para enfrentar o imperialismo norte-americano, né? E dessa maneira acaba se ignorando o próprio imperialismo que a Rússia comete com outros países. Eu queria falar das suas pesquisas. Dois. Primeiro, o que você fez sobre o começo da guerra. Você estava. Neste trabalho, você coloca os narrativos que o russo estava usando para justificar o começo da guerra. Um, Tinha o OTAN, a expressão de Natan, tinha também a proteção das pessoas russas na Ucrânia, tinha esse negócio de extrema-direita, nazis na Ucrânia. De todos isso, qual você acha que tem mais influência no Brasil? E como você acha que pode ser assim, enfrentado? É como você bem mencionou, né? São três principais argumentos, né, que são mobilizados pelo Kremlin para justificar e legitimar a invasão, né? Um é a expansão da OTAN, o outro é a a existência de grupos neonazistas e militares na Ucrânia, e o terceiro seria o genocídio no Donbass, né? Então, nos meus trabalhos eu tento mostrar as contradições nesses três argumentos, né? O primeiro argumento, que é eu diria que é o argumento que tem mais difusão no Brasil, é o argumento em relação à expansão da OTAN, né? E eu vejo que é uma preocupação, inclusive legítima, né, da própria Rússia em questionar, né, esse aumento, esse crescimento da OTAN desde o fim da Guerra Fria, mas ao mesmo tempo também é legítimo a gente olhar para as perspectivas de segurança da Ucrânia, né? Então, que eu busco mostrar, que eu busco mostrar nos meus trabalhos é que a Ucrânia não estava perto de entrar na OTAN, né? Ao contrário do que foi muito mencionado, em nenhum momento foi oferecido um convite oficial para a Ucrânia entrar na OTAN, ela não estava próxima de entrar na OTAN. Em 2021, inclusive, o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, escreveu uma carta, né, criticando que esse documento, esse convite nunca foi oferecido, né, para a Ucrânia, né, o chamado MEP, que é o documento que estipula as condições que o país deverá cumprir para depois, né, se tornar um membro. Há diversos atores dentro da própria OTAN, né, da própria Europa, que provavelmente bloqueariam a entrada da Ucrânia devido às suas relações com a Rússia, né? A gente bem sabe que Vladimir Putin, por exemplo, tem boas relações com a Turquia, tem boas relações com a Hungria, né? Com Viktor Orbán na Hungria. Então, não havia essa perspectiva de que a Ucrânia estaria
prestes a entrar na OTAN. Se a gente olha as pesquisas de opinião pública na Ucrânia, antes de 2013, a sociedade ucraniana era inclusive contra a entrada da Ucrânia na OTAN, ou seja, não havia essa visão de que a Ucrânia de que a OTAN era um instrumento positivo, né? E a partir de 2013, né, a partir de 2014, né, sobretudo com a anexação da Crimeia, com a interferência russa no Donbass, os posicionamentos na sociedade ucraniana começam a mudar de maneira muito rápida, né? Então, se a Rússia era vista como um país irmão, como um país próximo ali, a partir de 2014, com essa agressão russa, a, a própria sociedade ucraniana ela começa a mudar e a mudar a sua visão que ela tinha em relação à Rússia e enxergar a Rússia como um real agressor, né? Em parte, essa posição ela mudou porque alguma das regiões que tinha uma certa população, né, mais pró-Rússia, né, como a Crimeia, hoje não estão mais, né, de fato sob o controle da Ucrânia, mas mesmo pessoas que antes, né, ali do leste, do sul da Ucrânia, que antes tinham uma visão mais favorável em relação à Rússia, elas acabaram mudando esse posicionamento, né? Então, eu diria que a aproximação entre a Ucrânia e a OTAN foi mais uma reação da agressão russa do que uma causa da agressão russa. Essa aproximação ela se dá, né, a Ucrânia ela começa a buscar com força a OTAN após a agressão russa de 2014. E em 2022 esse processo acaba se acelerando ainda mais, né? Então, se a gente vê as pesquisas de opinião pública na Ucrânia também, a gente vê como a partir de 2022, né, essa percepção de que a OTAN seria um instrumento fundamental para garantir alguma segurança à Ucrânia frente a uma agressão russa acaba se tornando predominante na sociedade ucraniana, né? Então, acredito que a gente deve olhar sim para as perspectivas de segurança, né, da própria Rússia, mas também para as perspectivas de segurança da própria Ucrânia, né? E eu não acredito que a invasão de 2020, que a invasão, né, de larga escala de 2022 tenha aumentado a segurança da fronteira russa, né, das fronteiras russas, como Vladimir Putin argumentava, né? Pelo contrário, hoje a gente vê uma OTAN mais fortalecida, né, por exceção do, do, do conflito com Trump recente, mas nos primeiros anos, nos primeiros momentos após a invasão, a gente vê um fortalecimento da OTAN. A OTAN acabou crescendo, inclusive, né, com a entrada da Finlândia e da Suécia. Hoje, países como a Alemanha estão aumentando seu orçamento militar, algo que não foi pensado há 10 anos atrás. Então, a gente vê a situação contrária, né? Eu diria que as fronteiras russas hoje estão muito mais vulneráveis do que elas estavam antes da invasão. Então, a invasão, em vez de trazer mais segurança, né, para a Rússia, como Vladimir Putin argumentava, ela, pelo contrário, eu diria que mesmo se houver uma vitória total, né, uma eventual vitória total da Rússia na guerra, isso não tornará as fronteiras russas mais seguras. Quero falar essa outra pesquisa que você está fazendo, que eu acho bem importante, sobre a realidade dos professores ucranianos trabalhando em território russo, controlado pelas forças da Rússia. Assim, começando do básico, para alguém que não entende nada da situação, como você explicaria como é a vida dos ucranianos sob ocupação nas áreas que você estudou? Jared, eu estou estudando esse tema já faz quase 2 anos, né? É o meu atual tema de pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas, minha pesquisa, e eu tenho realizado muitas entrevistas, né, com pessoas que vivenciaram a ocupação, né? Inclusive, eu estive na Ucrânia para realizar ainda mais entrevistas, né? Acho que para sair da Ucrânia foi fundamental para conseguir mais entrevistas com pessoas que vivenciaram a ocupação, né? Então, eu já tenho cerca de 50 entrevistas e eu vou falar um pouco, né, das minhas principais conclusões até o momento, né? Então, eu me interessei pela educação porque eu vi que os professores, eu diria que a educação se tornou um dos principais frontes da guerra. As tropas russas, quando elas iniciaram a ocupação, de maneira muito rápida, houve um investimento em recursos para atrair professores para abrir escolas russas, né? Ou seja,
houve um esforço, um investimento de recursos muito grande para abrir escolas russas com professores que fossem ensinar o programa escolar russo, né? Que fossem ensinar a língua russa, a história da Rússia, e que não mais fossem ensinar, né, a língua ucraniana ou a história da Ucrânia, né? Então, os professores eles ficaram um verdadeiro fronte. Se eles se recusassem a fazer o que os russos estavam exigindo, eles poderiam sofrer diversos tipos de sanções econômicas, né, como perder o trabalho, ser demitido, né, e mesmo sanções físicas, né. Eu cheguei a entrevistar professores e diretores que foram presos e alguns até mesmo torturados. Ao mesmo tempo, os que aceitaram, Eu no acho caso que eles aceitassem, é importante dar ênfase assim nisso. Professores foram presos e torturados pelo não... para que exatamente? Como foi? Me conte mais. houve casos, né, os que eu entrevistei, eu entrevistei dois professores, né, que foram é, presos e torturados, né? Entrevistei diretores que também foram presos, né? Esses diretores eles falam que eles não foram torturados, mas quando eles descrevem as condições que eles estavam presos, né? Ou seja, em uma pequena sala para quatro pessoas, sem praticamente com pouca alimentação, com direito a ir para o banheiro uma vez por dia, né? Então são assim situações que eu descreveria como uma tortura, né? Apesar deles não descreverem essas condições como uma tortura, a gente vê que são condições muito precárias que poderiam ser descritas assim como uma tortura, né? Alguns desses professores e diretores, né, sobretudo, eles relataram que na prisão eles ouviam, né, barulho de pessoas sendo torturadas, ouviam barulho até mesmo de estupro, né? Então houve casos, assim, muitas denúncias de violação de direitos humanos, de crimes de guerra que foram conduzidos, principalmente contra as pessoas que inicialmente resistiram abertamente à ocupação. Então, os professores eles ficaram nesse dilema, né? Os professores e diretores, eu diria educadores, né, de maneira em geral. Os diretores eles foram mais afetados do que os professores, né? Principalmente as forças de ocupação russa elas focaram principalmente nos diretores escolares, né, e de universidades também. Então, os que acabaram, os que se recusaram, eles correram risco de sofrer esse tipo de coerção, e os que aceitaram, é, pela lei, pelo Código Criminal ucraniano, eles são traidores, né? Então, são traidores, são colaboradores e também estão sujeitos à prisão, né? Estão sujeitos a diversas punições, administrativas e criminais na Ucrânia. Então, os professores eles ficaram em uma situação em que qualquer decisão seria extremamente complexa e difícil, né? Por isso que eu achei essa pesquisa muito interessante, muito complexa, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que esses investimentos russos na educação, em ter o controle do processo educacional de maneira muito rápida na, nos territórios ocupados, eles constituem parte de uma estratégia de mudança forçada de identidade. Uma tentativa de convencer esses ucranianos, e sobretudo as crianças, já que os adultos e os idosos são mais difíceis de você fazer essa lavagem cerebral de forçar a pessoa a mudar de identidade. Então, acho que as crianças, né, sobretudo as crianças nas escolas, foram vistas como um alvo potencial para essa política de tentar convencer de que elas não mais são ucranianas e são russas, né? Então, as crianças hoje, na ocupação, elas passam por um processo de indoutrinação, de assimilação cultural, e de mudança de identidade forçada, né? Elas têm que cantar o hino da Rússia, elas têm que ler a história da Rússia, têm que ler, inclusive, as visões, né, da Rússia muito controversas, e como a gente tem discutido aqui sobre a invasão. Então, tem todo um esforço para convencer essas crianças para mudar a identidade delas de que elas não são ucranianas, elas seriam russas, né? Então, aprender o russo, mas prioritariamente não mais ucraniano. Então, eu diria que a gente poderia chamar isso, né, isso até mesmo de genocídio cultural, né, um genocídio cultural. Então, essa é uma das particularidades dessa guerra na Ucrânia, que eu diria que não está presente em outras guerras, em todas as outras guerras, né? Em algumas guerras isso esteve presente, em outras não, mas essa é uma particularidade muito interessante, né? Em que não é apenas uma ocupação, é uma ocupação em que você está tentando transformar a mentalidade e a identidade daquelas pessoas através de diferentes tipos de instrumentos.
Eu ouvi relatos, né, muitos relatos nas entrevistas, de que os pais que se recusassem a mandar os seus filhos para as escolas russas, eles poderiam ter a guarda das crianças negadas, a, a, a guarda retirada, né? Ou seja, eles poderiam perder a guarda sobre seus próprios filhos. É interessante destacar que a Rússia ela não apenas ela utilizou coerção, mas ela também utilizou instrumentos de cooptação, né? Então, foi oferecida ajuda, foi oferecida ajuda humanitária aos pais na condição que eles enviassem os seus filhos para as escolas, né? Então, foi uma espécie de barganha. Você envia o seu filho para as escolas, você vai ganhar essa ajuda humanitária, você vai ganhar essa ajuda em dinheiro, né? Se você não enviar, você não vai ganhar. Houve também, eu falei que houve coerção contra educadores, mas também houve cooptação, né? Os russos ofereceram salários muito maiores do que o que a Ucrânia oferecia para os professores e muito maiores do que eles pagam na própria Rússia, né? E salários também para diretores, né? Os diretores eles acabaram ofereceram salários muito maiores do que os professores recebem tanto na própria Rússia quanto na própria Ucrânia, né? Então eu diria que a ocupação, então, envolve toda essa situação, né, essa pressão de coerção, essa tentativa de, né, tanto de coagir quanto de cooptar. E uma coisa interessante que eu acabei observando nas entrevistas, né, que na minha visão equívoca, até então, as pessoas que estavam na ocupação, elas não saíram dali porque elas tinham alguma simpatia, né, com os russos ou apenas alguma indiferença, né? E essa é uma visão errônea que muita gente na própria Ucrânia tem. E eu fazendo essas entrevistas com pessoas que viveram na ocupação, acabei percebendo que não, né? Os ucranianos, eles têm uma ligação muito forte com a terra. Então, muitos ali não, eu diria que a maioria, né? Pelo menos na região que eu mais estudo, que é Kherson, no sul da Ucrânia, não apoiam a ocupação russa, a anexação à Rússia, mas eles veem que aquilo é a terra deles, então eles não devem sair da terra deles, né? Eles estão ali não porque eles apoiam, mas porque eles acham que ali é a terra deles, né? Eles têm a convicção de que é a terra deles e que é a Rússia que tem que sair dali. E um último elemento, né, é o medo de perder a casa, né? Porque muitas pessoas que emigraram, né, que fugiram da ocupação, elas tiveram as casas confiscadas. Então, eu entrevistei pessoas em que confiscaram a casa delas e colocaram ou militares ou professores de outras regiões da Rússia para morar na casa deles, né? Então, a pessoa ela perdeu a própria casa, né? Hoje tem a Rússia está colocando pessoas de outras regiões da Rússia para morar, né, nas residências das pessoas que foram embora, né? O que é um outro crime de guerra. Eu quero focar nessa um termo importante que você usou nesse discurso agora, genocídio cultural. Acho que, bom, na sua opinião, esse aspecto da guerra é bem entendido no Brasil ou não? Não, eu acredito que não. Eu acredito que na academia, né, eu estou tentando adentrar esse tema, né, mas há muito poucos estudos sobre a ocupação. Acho que as pessoas não têm uma clara noção do que é ocupação, né? Um elemento bem importante, né, que muitas pessoas me mencionaram sobre a ocupação é a constante insegurança, né? Como as pessoas elas começam a se forçar, se fechar em bolhas, porque elas não sabem em quem confiar. Então é, a Rússia tem diferentes serviços de inteligência, né? Como o Serviço Federal de Segurança, a FSB, né? O órgão sucessor da KGB, que é um órgão muito atuante na Rússia, mas não há apenas esse órgão, há outros órgãos de inteligência que também atuam na Rússia, e todo esse sistema de repressão que há na Rússia, né, esse sistema autoritário, foi implantado também nas áreas ocupadas de maneira muito intensa. Então as pessoas têm muito medo, né? Ela não sabe se ela conversando com o vizinho, aquele vizinho está colaborando com o serviço secreto russo e esse vizinho vai denunciar ele ou ela, né? E essa pessoa vai acabar sofrendo algum tipo de repressão. Então há uma insegurança e uma desconfiança muito grande e o que as pessoas elas mencionam para mim que inclusive remonta aos anos 30, né? O período mais enfático da repressão stalinista, né? Quando havia uma vigilância total na sociedade. Então, as pessoas têm muito medo de serem denunciadas para os serviços secretos russos, então elas não mencionam as suas opiniões políticas, né? Então, se vocês verem alguma pesquisa de opinião pública feita na ocupação, tenham a ciência de que você não pode confiar nessa pesquisa de opinião pública, porque ninguém
na ocupação, né, responderia a uma em uma entrevista de opinião pública, né, o que ele realmente pensa sobre a ocupação e sobre as tropas russas ali. É, um outro elemento que as pessoas me mencionaram na entrevista é que quando elas foram presas, geralmente quando elas iam presas, chegavam homens fortemente armados, com capuzes, ou seja, elas não conseguiam nem ver a cara de quem ia punir elas, né, de quem ia prendê-las, e, e essas pessoas do serviço secreto russo, a maioria, e do exército também, elas colocavam capuzes, né, sacos plásticos pretos na cabeça delas, ou seja, algo de quem assistiu o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, né, lembra o que foi essa cena, né? O que, né, que tem a cena em que eles estão levados para o doicode, né? A, 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 a família toda é levada para o doicode para o interrogatório, né? E isso é uma realidade extremamente comum na, na ocupação russa, né? Essa questão das pessoas serem presas pelo serviço secreto, né? E isso também acontece na própria Rússia, né? O que muita gente não vê é que essa não é uma prática apenas da ocupação, isso também acontece na Rússia, né? O serviço secreto muito forte. Então eu vejo que muitas pessoas, né, se sensibilizam com esse filme, né? Com um filme Ainda Estou Aqui, né? Se sensibilizam com o que foi a ditadura militar no Brasil, né, os crimes, as atrocidades que foram cometidas, e ao mesmo tempo ignoram o que o Putin faz na Rússia. Né? Ele faz exatamente isso que a gente viu no filme e numa escala ainda muito maior. E na ocupação isso é ainda mais acentuado. Né? Exatamente o que eles querem, né? Como na ocupação tem resistência, então tem grupos que sofrem ali uma repressão e que já sofreram uma repressão intensa. Né? Eu falei que os professores foram desses grupos, mas jornalistas também sofreram. Né? A gente tem casos de jornalistas que foram presos, torturados e assassinados na ocupação, outros ativistas políticos que estão presos e que não se tem nenhuma notícia, mas a lista é muito longa de pessoas que foram presas, sequestradas, porque foram prisões ilegais, e que até hoje, algumas das quais até hoje estão desaparecidas. Né? Então, a ocupação é um cenário de repressão intensa, um cenário onde as pessoas não têm nenhuma segurança, não podem confiar umas nas outras, e e eu diria, né, que as pessoas elas tentam resistir de alguma maneira. Né? Um fato curioso é que hoje há milhares de crianças na ocupação ucranianas, né, crianças ucranianas na ocupação que assistem aulas ucranianas online. Mas se os pais delas, se o serviço secreto russo, né, descobrir que essas crianças estão assistindo aula online, os pais delas podem sofrer, né, qualquer tipo de punição ou repressão. Né? Então, essas crianças elas assistem aulas escondidas, né, com VPN, e a todo momento elas correm risco dos serviços de segurança, dos serviços secretos, né, virem reprimir os seus pais. E, por fim, é um ponto eu não mencionei antes, Jared, é que, para mim, né, ao longo do doutorado, eu estudei muito a guerra na Chechênia e como a guerra na Chechênia foi instrumentalizada por Putin para construir o seu regime autoritário. Né? E, para mim, a guerra na Ucrânia ela nada mais é do que a continuação da guerra na Chechênia. Então, a guerra da Chechênia ela foi utilizada para legitimar o autoritarismo na Rússia, a ideia de que a Rússia é permeada de inimigos internos que querem destruir a Rússia, então a população tem que estar unida em torno de uma mão forte como a de Vladimir Putin, né? Um Estado autoritário e centralizado que vai garantir a segurança. Caso contrário, se não for essa mão forte de alguém como Putin, a Rússia vai se esfacelar em separatismos, em conflitos internos, né? E vai acabar se dissolvendo, como aconteceu com a União Soviética, e vai ter crises econômicas e políticas, como ocorreu Com, com essa, nos anos 90. acho que assim, você faz um bom análise dos fatores internos da Rússia que estão atrás das razões da guerra. Mas como a gente está vendo que a situação interna de Rússia não está mudando. Então, como vai mudar a guerra? Assim? Como vamos ter paz nessa situação? E eu não vejo muito a possibilidade longa de um cessar-fogo, porque eu acredito que não é o interesse de Vladimir Putin agora, principalmente porque ele não concluiu os seus principais objetivos. Aliás, não está mesmo claro quais são os principais objetivos, né? Mas a gente vê, por exemplo,
que a Rússia ela continua ganhando território, né, sobretudo no Donbass, de maneira muito lenta, mas está ganhando. E paralisar, né, iniciar um cessar-fogo agora não seria vantajoso, né, para a Rússia, né, sobretudo porque ela está tendo um avanço no Donbass. Em segundo lugar, de acordo com a Constituição russa, né, essas regiões foram anexadas, né, regiões como Kherson, Zaporígia, Donetsk e Luhansk, oficialmente hoje fazem parte da Rússia, né, oficialmente de acordo com a lei da Rússia, né, estão na Constituição russa, só que a Rússia não controla integralmente esses territórios. Eu acredito que enquanto Vladimir Putin não tiver o controle total dessas regiões, ele não vai querer parar a guerra. E a Ucrânia, obviamente, em nenhuma condição, em troca da paz, vai aceitar entregar, por exemplo, a cidade de Kherson, né, para a Rússia. Né? Então, eu vejo que as perspectivas são muito poucas e muito negativas. Eu vejo que muita gente fala no Brasil que é o Zelensky que não quer a paz, porque a Rússia no começo da guerra estaria disposta a firmar um acordo de paz, a negociar a paz. Mas se a gente vê desde o começo da guerra, nos momentos em que a Rússia ali sinalizou que estaria disposta a negociar, foram sempre propostas absurdas, né, que todo mundo sabia que a Ucrânia não aceitaria aquelas propostas, né, como agora, né, a gente, né, falar que a Ucrânia tem que entregar a região de Kherson inteira, ou seja, é, a, né, a capital Kherson, a capital Zaporígia, né, a Ucrânia, ela retiraria suas tropas dali e entregaria para a Rússia, né? São propostas absurdas que, obviamente, então eu não considero que isso seja uma sinalização para a paz, sendo que você coloca condições para a paz que são condições, né, de fato absurdas, né? É. Eu quero terminar tentar, pelo menos, terminar com algo positivo, porque o cenário não é tão assim. Então, me conte, nosso tempo na Ucrânia, quem foi que você mais gostou, ou que você gosta da cultura e do povo ucraniano? Eu acredito que a receptividade, né, tem quando eu falava que eu sou do Brasil, as pessoas se interessavam muito, né? Tem uma curiosidade muito grande pelo Brasil. É um povo muito hospitaleiro, né? Muito aberto. E eu vi com grande interesse no Brasil. Eu achei muito legal que eu estou fazendo essa pesquisa, né? Eu estou entrevistando pessoas e para mim essas pessoas estavam fazendo um grande favor para mim. E eu realizando a pesquisa, eu acabei percebendo, né? Que é uma via de duas mãos, porque essas pessoas elas sempre me agradecem muito, né? Me agradecem muito por estar fazendo essa pesquisa. Então eu me senti muito bem, né, em ver que não é apenas um favor que elas estão fazendo a mim, né, mas na visão de ucranianos eu estou fazendo um favor também ao mostrar a realidade das pessoas na ocupação, né, a mostrar a realidade na guerra, né. Então eu acho que é uma colaboração de mão dupla, né, em lutar, né, por justiça, em lutar né, contra imperialismo, contra agressão, né, e contra injustiças que estão sendo cometidas, né? E como eu disse, é aquilo, né? A gente precisa condenar o imperialismo norte-americano, sim, mas o que a Rússia comete hoje no leste europeu, né, sobretudo na Ucrânia, é uma política imperialista e a academia tem que se posicionar, né, acredito que de maneira clara, contra injustiças, contra o imperialismo, né, e não falar, um imperialismo, a gente tem que combater o imperialismo, mas o outro é válido, né, não, o imperialismo deve ser combatido, seja por parte dos Estados Unidos, seja por parte da Rússia, né, isso, a gente não deve relativizar essas situações. Bom, obrigado por todo o seu tempo e tomara que você volte logo à Ucrânia. Então, assim, acho que não vai acontecer tão rápido, mas seria bom te ver de novo aqui. E obrigado por todo o seu tempo. Obrigado pelo convite, Jair. Uhum.